Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, professor Fernando Tadeu Marques. Vou acompanhar você aqui nesse descarrego de súmula com uma parte das súmulas de direito penal. Vamos juntos aí, pessoal? Vem comigo, bora lá? Qual o nosso objetivo aqui? Só lembrando, né? Nosso objetivo, falar de forma pontual aquilo que é importante e fazer ali uma palavra-chave, grifar, chamar a sua atenção para uma determinada súmula ou um determinado termo dentro da súmula. Tenho certeza que isso vai ajudar vocês, beleza? Vamos juntos? Você está no descarrego de súmula do meu curso. Bora lá. Pessoal, vem comigo aqui. Primeiro lugar, né? A gente vai anotar aí, anota a rede social, tá? Anota aí minha rede social, Fernando Tadeu Marques. Então anota lá, Fernando Tadeu Marques. Vou seguir por onde? Principalmente pelo Instagram, que é o nosso canal de comunicação. É por ali que você vai enviar para mim as suas dúvidas e eu vou ajudar você esclarecendo lá. Envia por escrito que eu devolvo para você com áudio, beleza, pessoal? Vamos juntos? Bom, pessoal, primeiro lugar, tá? Primeiro lugar, a gente vai falar das súmulas do STF. Súmulas do STF. Vamos começar aí, pessoal, com uma das últimas, né? E essa daqui é a mais famosa pra gente atualmente. Cobrada, inclusive, recentemente. Súmula vinculante 56. Fala lá. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641-320/RS. Pessoal, essa súmula ela traz pra gente aquela situação onde o agente tem condição de evoluir no sistema carcerário, mas não existe vaga, tá? Então, a falta de estabelecimento não autoriza a manutenção em regime prisional mais gravoso. Essa é a chave. A falta de estabelecimento não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Então, não se esqueça, se porventura, né, for cobrar, professor, mas pode repetir tão recente? Pode, tá? Se porventura ele falar que não há vagas na hora que a pessoa vai, então, buscar ali um regime prisional menos severo, vai passar para o semiaberto ou do semiaberto vai passar para o aberto. Se porventura não tiver vagas, ela tem que ir para o regime menos severo, ou seja, para o regime aberto. Súmula 56, vinculante do STF. Bora lá? Pessoal, na sequência aí, a gente então fala da súmula vinculante 24. Então falamos da 56, agora a gente vai falar da 24, do STF. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1, a inciso 4 da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Isso aqui foi uma súmula também que foi uma evolução. Não se tipifica, pessoal, não se considera crime, tá? Não se tipifica crime contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo. Então, algumas palavras-chave aí para você lembrar. Não preciso lembrar de tudo, mas isso aqui já coloca você dentro da súmula. Então, por exemplo, né, eu não posso falar que o camarada cometeu um crime contra a ordem tributária sem que o crédito esteja devidamente lançado, não haja nenhum equívoco no campo administrativo. Ou seja, enquanto não exaurir a esfera administrativa, não há que se falar. Enquanto não exaurir a esfera administrativa, não há que se falar em crime. Depois que constitui-se o crédito no campo administrativo, exaurida aquela esfera, aí sim eu posso falar de fato que houve crime materialmente falando. Crime contra a ordem tributária não vale, não é? Não vale esquecer aí, ele tá lá na Lei 8.137/90, beleza, pessoal? Bora lá? Bom, mais súmula, então já falamos de duas aqui. É descarrego, pessoal, é lançar aí as principais impressões sobre elas. 719, agora não mais vinculante, do STF, diz lá, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite exige motivação idônea, tá? Então, impor um regime, pessoal, impor um regime, eu vou até, deixa eu limpar aqui de novo, impor, eu vou até colocar aqui, ó,
impor um regime mais severo exige motivação idônea. Então guarda essas palavras. Impor um regime mais severo exige motivação idônea. Pessoal, se porventura o tipo penal, naquela hipótese, naquela quantidade de pena, seria possível, vamos supor, colocar o regime fechado e o semiaberto, sem uma fundamentação idônea, uma fundamentação clara, uma fundamentação de fato, que justifique manter o agente em um regime mais severo, isso não deve prosperar se não tiver essa idoneidade. Então, se dá para colocar no semiaberto e não há fundamento, simplesmente, por exemplo, mas esse crime é grave. Não, o juiz tem que fundamentar como toda decisão. Então, tem que ter fundamentação idônea para poder manter ele num regime mais severo. Do contrário, regime mais benéfico naquela visão pró-réu. Não se esqueça disso aqui, tá bom? Bora lá. 718. A opinião do julgador sobre a gravidade abstrata. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então, na sequência, uma expressão do STF no mesmo sentido. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, pessoal, não é motivação idônea a impor um regime mais severo, tá? Do que o permitido naquela pena aplicada. Então, a opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do delito não é considerado motivação idônea para que haja, então, a imposição do regime mais severo. Indo no mesmo sentido da súmula 719, vem a 718 ali, dando aquele calço, tá? Propiciando, então, essa mesma impressão. Não se esqueça, se há possibilidade de um regime menos severo, sem uma fundamentação idônea, não pode. A 718 diz, a impressão do julgador ao dizer esse crime é mais grave. Esse crime é mais grave não é fundamentação idônea para poder manter a pessoa no regime mais severo. Tem que ter mais fundamento do que isso, ok? Bora lá. Pessoal, na sequência, 711, a lei penal, ainda do STF, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, a lei penal mais grave aplica-se ao continuado e ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação, pessoal, à cessação daquele crime. Bom, aqui a gente está falando, pessoal, de crime continuado e crime permanente. Enquanto o crime está se consumando, enquanto o crime, como é o caso do permanente, onde você pratica um crime, uma conduta e você vai protraindo ela no tempo. A ideia, por exemplo, daquela conduta do agente que sequestra alguém. Vamos supor que a pena é de 1 a 4 anos, que é muito mais grave. Mas aí esse camarada, durante a estada dele no cárcere, esse cidadão que aqui o mantém no cárcere, seja no sequestro ou na extorsão mediante sequestro, vem uma alteração e aumenta a pena. Ou há uma continuidade do delito, vários delitos praticados um em continuação com o outro, como diz lá o artigo 71 do Código Penal. Nessa hipótese, eu aplico a lei mais grave, tá? Por força da continuidade ou da permanência. O crime vai ser aplicado àquele modificado, ainda que mais grave, atingindo esse fato, ok? Cuidado com essa súmula, hein? Bora lá. 610. Há crime de latrocínio. Há crime de latrocínio. Quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração do bem da vítima. Então, existe latrocínio quando o homicídio se consuma, tá? Ainda
que não ocorra a subtração dos bens da vítima. Pessoal, o que ele fez na 610, né? A 610 ele veio e disse, olha, qual é o momento consumativo? Levando em consideração que nós temos lá no crime de roubo, o momento consumativo é o momento onde há a inversão da posse. A hora que ele emprega a violência ou grave ameaça e pega a coisa, ou depois de pegar, emprega a violência ou grave ameaça, que seria o roubo impróprio, é ali que se consuma. Diferente do latrocínio. Latrocínio, pessoal, latrocínio ele vai trazer a seguinte perspectiva. Para consumar o latrocínio tem que acontecer a morte. Lembrando que é o roubo, não é com resultado morte. Seja a morte antes o roubo ou o roubo e depois a morte. Nesse caso, nós temos aí então a possibilidade da pessoa responder pela forma consumada. Se porventura ele mata para roubar, rouba e mata para assegurar ali a estada com o bem. Não importa se ele vai levar o bem ou não. O que importa é ele conseguiu matar? Se conseguiu matar, consumou. Súmula 610, ok? Bora lá, mais súmula aí, pessoal. STF 246. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. Não ter havido a fraude, não se configura o crime de emissão de cheque, pessoal. Pessoal, o crime de emissão de cheque está lá no artigo 171, parágrafo 2º, salvo engano, inciso 5. Não se esqueça. Quando a gente fala desse delito, ele traz aqui a súmula pra gente dizendo o seguinte, olha, se não comprovou, tá? Se não comprovou, presta atenção, fraude, não há a configuração do delito. Então eu tenho que comprovar a fraude, esse elemento que constitui o próprio tipo penal. Sem fraude, o cara emitiu um cheque que estava sem fundo, não percebendo, por exemplo, não há que se falar em crime. Ele vai ter o ilícito civil, consequências no campo civil. No penal, não, tá? Então cuidado com isso aí. 145, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, não existe crime, tá? Se houver a preparação do flagrante, tornando impossível a consumação. Então, a atividade, um policial que vai lá e então prepara um flagrante, o chamado flagrante preparado, forjado, ele vai lá e induz alguém a praticar o crime. Então, nessa circunstância, o flagrante preparado não constitui crime, tá? Cuidado com essa súmula 145, não é cobrada há um tempo, então vale aí o destaque para ela. Tranquilo? Bora lá? Pessoal, visto aí então a súmula 145 falando da impossibilidade, tá, de constituir crime quando houver flagrante preparado. Então anota aí, faz o teu registro. Súmulas do STJ agora. Súmulas do STJ. Vamos juntos lá. Das súmulas do STJ, a gente tem aqui uma sequência importante também. 600. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima, tá? Então, para ter violência doméstica e familiar, pessoal, para ter violência doméstica e familiar, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Então, vamos supor, não é? Muito embora tenham ali um relacionamento, não importa de qual natureza especificamente, quando a gente fala dessa possibilidade, alguém praticar um crime contra uma mulher, o fato deles não coabitarem, não dividirem o mesmo lar,
não afasta a possibilidade de aplicação da lei. Então não precisa, não é um requisito eles morarem juntos, não é um requisito estarem casados, não é um requisito eles morarem ou dividirem o mesmo lar. Vai aplicar sim a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. Ok, pessoal? Lá no artigo 5º. Registre-se aí, faz esse grifo nas palavras destacando para o descarrego aí delas. Beleza? Bora lá. Pessoal, súmula 599, o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é inaplicável quando o crime é contra a administração pública. Se houver administração pública no polo, não há que se falar na possibilidade, então, de nós, cuidado, tá? Não há que se falar na possibilidade, então, de nós aplicarmos o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, construção doutrinária, afeta, não é, a questão da tipicidade. Você pode ter um fato tipicamente, não é, formal, mas não materialmente, típico formalmente falando, mas materialmente ele não é. A hipótese onde o bem é de lesão ou de valor ínfima. Cuidado com isso aqui. Quando se tratar de administração pública, só não se esqueça, pessoal, esse impeditivo não aplica a insignificância é para crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Porque ali não tem só a questão do valor, tem a questão do valor mais a questão da moralidade administrativa. Eu preciso considerar isso. Não é só o valor da coisa, mas sim a moral administrativa, a confiança que eu tenho naquele funcionário público. De posse dessa informação, você deve lembrar que, muito embora o crime seja contra a administração pública, pode sim ele ter a possibilidade, então, de ser aplicada a insignificância? Sim, é o caso do descaminho. Aqui a súmula está direcionada, muito embora ela não seja expressa, ao funcionário público. Aí ele não adianta. Se ele praticou um peculato, furto, e o valor é muito pequeno, ele quebrou a moralidade administrativa, não é só afronta por conta do valor. Toma cuidado com isso. Lembrando, descaminho pode, não tem súmula nesse sentido, mas tem uma porrada, né, de decisões e isso já tem uma certa uniformização, tanto no STJ quanto no STF. É só quando tem funcionário público envolvido e o crime é praticado por ele, aí não tem aplicação da insignificância. Beleza? Bora lá? Vamos juntos então. 599 ficou aí para trás, pessoal. 593, STJ. O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Então, para configurar estupro de vulnerável, pessoal, lembrando o artigo 217A, caput, parágrafo 1º, estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima. Não importa se ela consentiu para a prática do ato, se ela tinha experiência sexual anterior ou se existia relacionamento amoroso. Grifa aí essas palavras. Então, em outras palavras, né, não importa se a vítima tinha, entre aspas, experiência sexual, se existia um relacionamento entre eles, se havia consenso, não importa, tá? Lembrando que o artigo 217A, ele forma-se o estupro de vulnerável tanto na hipótese do caput, por força da idade menor de 14, quanto nas demais hipóteses no parágrafo 1º, quando pode até ser maior de 18 anos, mas tem ali comprometido o seu discernimento por doença mental, por enfermidade e qualquer outra, né, maledicência que ali esteja designada. Toma cuidado com isso então, beleza? Bora lá? Súmula 589, STJ, é inaplicável, olha o princípio da insignificância de novo, é inaplicável o princípio da insignificância em crimes ou contravenções contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, outra situação, se houver crimes ou contravenções praticados por
uma pessoa contra a mulher, nesse âmbito das relações domésticas, o princípio da insignificância é inaplicável. Lembrando que as formas de violência são as mais diversas. Então, nessa hipótese, falou de violência doméstica, também não fala, em princípio, da insignificância. Afasta essa possibilidade também. Grifa essa súmula, porque não tem caído muita coisa a respeito. Violência doméstica está na ordem do dia, tá? Cuidado. Bora lá. Pessoal, vamos aqui dar mais um passo. Súmula 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a... Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse. Falávamos ali atrás disso, não é? Consuma-se roubo com a inversão da posse do bem, mediante, lógico, emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada. Então, algumas palavrinhas-chave. Pessoal, o roubo, ele se consuma na hora que inverteu. Empregou violência, pegou a coisa, ou pegou a coisa e empregou violência, esse momento ele está consumado. Não importando se ele saiu e na hora que ele fugiu, a polícia o perseguiu, não importando se teve posse mansa, pacífica e desvigiada. A hora que inverteu a posse, o crime está consumado. Cuidado, tá? Súmula 542. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então ficou simples agora, né? Ação penal, crime de lesão corporal, violência doméstica contra a mulher é incondicionada. Então, não importa, tá? Se a lei diz lá que precisa de representação, não importa. Ah, precisa de queixa-crime, ah, precisa de representação. Se é contra a mulher, envolve violência contra a mulher, contra essa pessoa, o crime é de ação penal de iniciativa pública incondicionada. Não se esqueça disso. Bora lá. Próxima sequência das súmulas. Súmula 536 do STJ. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Então ele já afasta benefícios. Suspensão condicional do processo e o benefício da transação penal não se aplica ao rito da Lei Maria da Penha. Então, tá falando, não é, de delitos sujeitos à Lei Maria da Penha? Não tem, já deixou bem claro, não tem a possibilidade de aplicação, tá, dos benefícios. Suspender o processo nem transação penal. Cuidado para não cair em pegadinha, ok? Bora lá. 527 do STJ. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito. O entendimento do STJ no que diz respeito, então, medida de segurança, duração, e eu já vou falar do entendimento do STF, mas que não é por súmula, é entendimento de julgados. Duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada. Pessoal, a medida de segurança era conhecida inclusive como a possibilidade de você não ter, tá? De você não ter, não é, limite para a pena. Enquanto essa pessoa, enquanto essa figura lá estivesse, doente, não tendo condições, não é? Ainda manter-se a periculosidade, ali ele permanecia. Tinha até uma ideia de pena, nesse caso, pena que seria, né, natureza, uma sanção penal, não pena, mas uma medida de segurança que é uma sanção penal que se perpetuaria, indeterminada. E isso os críticos, não é, rebateram muito em cima disso. O STJ sumulou. Para o STJ, qual é o limite máximo que alguém pode ficar numa medida de segurança? Aquela pena máxima que o artigo prevê.
2 a 8 para o STJ, o máximo que ele vai ficar na medida de segurança é 8. Qual é o posicionamento do STF? Cuidado, não são súmulas, tá? Não tem súmula, é o posicionamento do STF. Ele diz, limite máximo é o do artigo 75, tá? Por ter natureza de sanção penal, então ele tem que respeitar o limite máximo de 30 anos. Esse é o entendimento do entendimento do STF. Do STJ está sumulado, limite é a pena máxima abstrata. Bora lá. Pessoal, na sequência, a conduta, súmula 522 do STJ, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, tá? Então, atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, tá? Ainda que em situação de alegada autodefesa. Diziam que ele poderia, né, dizer, olha, se apresentar como outra pessoa, sou fulano, não sou beltrano, para que ele pudesse não ser preso, por exemplo. Isso tinha um entendimento que dizia que isso não aconteceria. Ok, ele não está praticando crime quando ele faz isso, que é autodefesa. Jogou a súmula aí e falou, não, tá? Não. Dizer que é uma pessoa quando é outra para furtar-se dessa ação da justiça, você também está cometendo crime de falso, tá? Nesse caso, a falsa identidade. Cuidado, bora lá. Pessoal, 444, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Aqui, então, ele fixou. Para você poder falar que tem maus antecedentes, precisa ter trânsito em julgado. Só um processo em andamento, só um inquérito em andamento, isso não é o suficiente para dizer que ali existe maus antecedentes. Maus antecedentes, então, precisa efetivamente, para ter maus antecedentes, precisa efetivamente você ter, então, um trânsito em julgado. É isso que bateu essa súmula aí pra gente, ok? Bora lá, mais um passo aí. 443, o aumento na terceira fase da dosimetria da pena, né? O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo não suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. O que ele disse aí? Olha, se tem lá 5 incisos no parágrafo 2º. Tem muitos incisos no caso concreto. Só pela quantidade eu vou fundamentar minha pena bem alta. Não pode. Tem que ter uma fundamentação item por item, tem que ter uma fundamentação idônea. Só a quantidade, não é de forma abstrata, só a quantidade de incisos não pode levar à pena máxima, tá? Não pode subir tanto a pena, ele tem que fundamentar em cada item. Ele pode fazer, mas bem fundamentado. Não só dizendo que a quantidade daquelas circunstâncias presentes justificaria um aumento máximo, por exemplo. Bora lá. 241. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Ou seja, pessoal, se eu tenho uma reincidência, eu não posso usar ela como a hipótese de aumento de pena na pena base e, ao mesmo tempo, usá-la na segunda fase, né, pela própria reincidência, pelo item reincidência. Ou uso em uma, ou uso na outra. Professor, quando que eu vou usar nas duas? Quando eu tiver 2 trânsitos em julgados. Aí eu posso usar nas duas. Um só, ou eu uso na pena base, ou eu uso na hipótese do agravamento na segunda fase do processo dosimétrico de pena. Tranquilo? Vamos lá, nos aproximando aí do final desse descarrego 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O que ele diz com a 231? Se chegar uma pena base mínima, aí você tem uma circunstância que atenua na segunda fase. Você só registra e não diminui. Não posso diminuir aquém do mínimo. Bora lá. 220. A reincidência não influi
no prazo da prescrição na pretensão punitiva. Importantíssima essa súmula, 220. Reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Pessoal, ela só incide na prescrição executória. Eu tenho, depois de transitar em julgado, a certeza, esse cara é reincidente, porque agora ele foi condenado. Então eu não posso vir aumentando o prazo, salvo engano, ali na casa do artigo 111, eu não posso vir aumentando o prazo, onde for considerado reincidente depois que transita em julgado, o Estado ganha 1/3 de prazo. Se a prescrição executória era de 9, passa para 12. Se era de 3, passa para 4, ele ganha 1/3, tá? Sob o período da prescrição de espaço para poder executar a pena, mas não para poder punir, mas sim para executar. Tranquilo? Bora lá. Mais uma aí, 96, súmula 9,6 do STJ, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem. Pessoal, quando é que se consuma a extorsão? Alguém que vai lá e faz o quê? Essa pessoa chega aí, conduz a pessoa, essa pessoa chega lá e constrange a pessoa, obriga ela a fazer alguma coisa, que pode eventualmente com a finalidade de trazer uma vantagem. O momento que eu constrangi e a pessoa fez, está consumado o delito. Se eu vou receber vantagem ou não, tanto faz, tá? Tanto faz. Súmula 9,6. E chegando aí ao final, súmula 73 do STJ, a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura estelionato de competência da Justiça Estadual. Pessoal, se ele falsificou o papel, se ele falsificou lá a moeda, mas a falsificação é grosseira, não é capaz de induzir ninguém em erro. Isso eventualmente pode ser considerado como estelionato. Porque se a falsificação for boa, perfeita, é o crime do artigo 289, de competência da Justiça Federal. Se for grosseira, pode eventualmente considerar então um estelionato. E aí é da competência estadual. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Nós então vamos falar aqui da última sequência. Súmula 18, a sentença concessiva do perdão judicial. Então, a sentença que concede perdão judicial é declaratória de extinção da punibilidade, não subsistindo efeitos condenatórios. Pessoal, a sentença que determina o perdão judicial, ela é declaratória, não tem efeitos condenatórios. Existe um posicionamento do STF dizendo o contrário, é condenatória sem efeitos condenatórios, o que é no mínimo contraditório. Então o STJ tem uma súmula dizendo não é considerada outra natureza senão a declaratória. E assim não tem efeitos de condenação, ok? Só uma declaração. 17. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é absorvido. Pessoal, se eu pratico uma falsificação, essa falsificação tem o condão de praticar um estelionato. Se a falsificação é para um estelionato e ali ele acaba, vai ter o princípio da consunção, será absorvido. Se eu, ao contrário senso, se eu montei o falso para fazer vários crimes, aí ele não absorve. Ele tem que ser feito o falso para um estelionato. Aí tem princípio da absorção. Beleza? Pessoal, a gente, só para deixar aí o registro, a gente fecha então aqui, ok? A gente fecha aqui, deixa lá anotado aí nas suas... coloca nas suas anotações. Fernando Tadeu Marques, me segue lá no Insta e é daí que a gente segue, beleza? Boa preparação para vocês, confio em você, tenho certeza que essa aprovação está muito próxima. Valeu!